Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje é Cid Ferreira Sanches, economista e consultor externo da RTRS no Brasil. E o tema da nossa entrevista será Cadeias de Valor Sustentáveis no Brasil. Cid, prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado, Divino. Nós que agradecemos aí. É um prazer também poder falar aí com toda a região do sul de Goiás e falar um pouquinho da soja sustentável para todos os ouvintes. Eu tenho certeza que muita gente está curioso para entender melhor o que é essa questão da soja sustentável. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria que você explicasse para a gente quem é essa empresa, a RTRS, Round Table on Responsible Soy Association. É brasileira, é estrangeira, com esse nome tão pomposo? Quem é essa empresa e qual é a missão dela? Exatamente. Ela foi fundada na Europa em 2006, né? Com esse nome, né? RTRS, né? Que a gente costuma traduzir, né? E trazer aí para o português como Associação Internacional da Soja Responsável. Então, é uma associação, né, como muitas que existem, onde congrega produtores rurais, tem produtores aí do mundo todo que são associados, produtores brasileiros, inclusive, a indústria de transformação, né, toda a indústria que está relacionada à cadeia da soja, seja ela as tradings, a indústria de defensivos, alimentação animal, alimentação humana, supermercados, indústria de carnes, restaurantes e também a sociedade civil, né? Então, diferente um pouco de uma associação segmentada por um setor, é uma associação global da soja com todos os setores ali representados, né? E a sede continua sendo na Europa, mas hoje tem membros aí espalhados no mundo todo. Vocês têm uma parceria com a GIS Brasil. Quem é essa GIS Brasil? Sim, é a cooperação alemã no Brasil, né? Ela tem diversos projetos, não só no Brasil, né? É um órgão, na verdade, relacionado ao governo alemão, né? Que promove diversas iniciativas promovendo o bem-estar humano, né? A parte social, a parte de meio ambiente, principalmente na agricultura, né? Então, ela está presente no Brasil e diversos outros países, né, na América Latina, na África. É uma iniciativa do governo alemão, né, que transforma, através de parcerias, iniciativas sociosustentáveis, socioambientais. Cid, o que são essas cadeias de valor sustentáveis? Sim, esse é um projeto que foi iniciado já há 2 anos, né? Principalmente ali no estado do Mato Piba, né? Matopi, né? Principalmente mais no Maranhão, e promove um projeto chamado de Cadeias Sustentáveis, que é um objetivo de congregar todas as iniciativas que existem na região, né? Então, por exemplo, a RTRS tem um trabalho muito forte de certificação da produção de soja, né? Mas tem outros trabalhos, seja da universidade, seja de ONGs, né, da sociedade civil, seja de trades, outros trabalhos que ocorrem no próprio governo também, que esse projeto visa congregar todos e todos se falarem, para não ter trabalhos duplicados, né? Então, você promover aí a sinergia entre esses trabalhos que promovem a sustentabilidade. Eu gostaria que você trouxesse alguns exemplos dessas iniciativas. Que iniciativas são essas? Sim, exato. Por exemplo, com a RTRS a gente tem um trabalho forte, muito focado na região sul do estado do Maranhão, né? Ali onde a gente tem uma parceria muito forte com a FAPSEM, né? A Fundação de Pesquisa, né, do Corredor Norte, né? Então, um trabalho fantástico aí certificando
e preparando fazendas para certificação nessa região. Daí você tem outras regiões que, de repente, estão no nível um pouco abaixo ainda da certificação, mas estão trabalhando para atender a legislação nacional, que é o caso, por exemplo, do Soja Plus, né, que agora é o Agro Plus, ali na região mais ao norte do Maranhão, né? Você tem trabalhos, por exemplo, também de regularização ambiental, regularização fundiária, desenvolvida por ONGs, junto com o governo do estado, né, para ajudar produtores, para levar eles para regularidade, né, fundiária, regularidade de terras. Então, ou seja, são inúmeros trabalhos que já ocorrem ali no estado há vários anos, e esse projeto visa dar uma sinergia e que todos que conheçam e se falem um pouquinho de cada um desses projetos. Por que vocês escolheram essa região aí do Mato Piba, do Maranhão, do Tocantins e do Piauí, principalmente com maior ênfase aí no Maranhão, para promover essas práticas sustentáveis, sendo que a gente tem plantio de soja aí em todas as regiões do país? Sim, exato. No caso, a RTRS, ela tem hoje, né, iniciativas no Brasil inteiro, né, onde tem diversas regiões com produtores certificados. Agora, ali, eu acredito que a particularidade da região, por você estar numa conexão muito interessante também com o Porto de Itaqui, né, onde o governo do estado, a superintendência do Porto de Itaqui é muito entusiasta dessas iniciativas, né? E é um estado também, não só o estado, né, como uma região muito carente, né, de apoio governamental, de apoio de diversas outros tipos de iniciativa. Então, foi pensado em dar um foco para essa região e promover essa região através de mecanismos, ações e projetos sustentáveis, né? Vocês realizam esse projeto em parceria com o governo do Maranhão. Como é que é realizado esse projeto? Como é que é essa parceria com o governo? Porque a gente sabe que parceria com o governo não é uma coisa muito fácil, não. Não, exatamente. Não é simples, né? Inclusive, esse ano a gente promoveu uma série de encontros e tinha essa grande dúvida, né? Governo sendo trocado, né? Porque virou o ano aí, muita coisa muda, por mais que, falando no Maranhão, é uma continuidade aí do governo, mas muita coisa muda. Mas a gente chegamos numa região onde os atores locais, principalmente o governo, né, em função de suas várias secretarias que têm a ver com o agro, né, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Secretaria também fundiária, né, dos povos tradicionais e tal, eles têm uma abertura muito boa para esse diálogo, né? E, bom, eles começaram a aprender também, junto conosco, junto com todos aí participantes, tudo que está ocorrendo no campo, né? Então, isso facilita. Então, às vezes, né, surge alguma demanda do governo em determinada região e ele já sabe, nessa região X tem algum projeto que está andando, que está com um trabalho muito bom, né? Então, ele já é meio caminho andado, né? E ajuda bastante aí a que as coisas aconteçam de forma mais rápida, né? E, novamente, essa parceria também do próprio governo com o Porto de Itaqui, promovendo esse corredor sustentável, eu acho que faz todo sentido aí, e todo mundo vê isso como um grande futuro ali na região, ter uma região sustentável, né, com produtos sustentáveis. Hoje eu estou conversando com Cid Ferreira Sanches, que é economista e é consultor externo da RTRS no Brasil. E nós estamos falando a respeito de cadeias de valor sustentáveis no Brasil. Cid, a região norte do Brasil ela é relativamente nova em relação à agricultura. A agricultura demorou um pouquinho mais a chegar lá. Qual que é o perfil da agricultura, principalmente essa agricultura mais em escala comercial? Qual que é o perfil dela nessa região? Ali quando a gente fala bem ali na região sul do Maranhão, norte do Tocantins, ali, né, um pedaço do Piauí,
que pega ali, que congrega esse Matopi, você vê um perfil de produtores muito avançado, muito tecnificado, né, com alta tecnologia e produtores maiores, né? Se for pegar uma média das fazendas, uma média de área produtiva nessas fazendas, ela é maior realmente do que médias de hectares em outras regiões. Você Porém, sabe qual que é essa média, aproximadamente? é difícil, hein? É difícil, mas porque às vezes você muda de um município para outro, já tem diferenças, mas as médias são ali de mais de 3.000 hectares, 4.000 hectares de média, né? Então tem fazendas enormes mesmo, né? Mas é lógico que você tem no entorno dessas propriedades e até outros produtores também muito bem-sucedidos que são pequenos e médios produtores, né? Então, o que a gente sempre tenta levar e tenta sempre agregar com os produtores certificados é para desenvolver trabalhos para congregar todos, né? Então, algum ganho de tecnologia, alguma iniciativa, alguma inovação, que ela não fique só em uma fazenda, duas ali na região, mas que ela se espalhe para outras, né? E também a gente começa a ver agora uma expansão, por exemplo, daí é um nível muito recente mesmo, já, por exemplo, no norte do Maranhão, né? Onde você tem um nível, né? Um tamanho de propriedade menor daí. Menor e coisa bem recente mesmo. Uma região que em 5 ou 6 anos atrás praticamente não se havia plantio de soja, milho nessa região. E hoje sim. E hoje já é uma realidade. O trabalho de vocês, ele está focado apenas na cultura da soja, ou ele está focado também em outras culturas? E qual é o perfil do produtor que vocês trabalham? A partir do ano passado, 2022, se iniciou a certificação da produção de milho também, né? Então, hoje é agregado à soja. Então, ou seja, se aquele produtor planta só milho naquele ano, daí ainda não é possível fazer a certificação. Mas se ele planta soja e na sequência o milho, daí ele consegue certificar tanto a soja como depois o milho, né? É necessária a sucessão de cultura, então. Exatamente. É bem novo, bem recente, né? As primeiras certificações, as primeiras fazendas certificadas foram agora de agosto, setembro, né? Bem recente mesmo, né? Você falou de algum outro aspecto além dessa cultura, da outra cultura? Quais as culturas, né? E qual o perfil de produtor? Vocês trabalham apenas com Isso. grandes produtores ou trabalham também com pequenos e médios? Não, exatamente, não. O que acontece muito no Brasil, no caso, é um pouco diferente até do que acontece na certificação na Argentina, no Paraguai, outros países. No Brasil é muito por grupos, né? Então você tem um gestor agrícola, né? Um gestor, um consultor, que ele agrega 10, 15, 20 fazendas, organizando essas 10, 15 fazendas para certificação, né? Então, isso ocorre tanto em grupos com pequenos, grandes e médios produtores, né? Então, por exemplo, a gente tem aí no norte de Goiás, por exemplo, né? Numa região, numa antiga bacia leiteira, né? Eu gosto de citar esse caso, região de Silvânia, Orizona, onde muitos produtores passaram a plantar soja, não sei, há 10, 15 anos atrás, né? Alguns até mantêm atividade de leite ainda, outros não, outros só se dedicam à soja, milho, e são bem pequenos produtores, né? Produtores pequenos e muitos deles certificados, né? Então, ou seja, não tem nenhum empecilho, nenhum entrave para um produtor pequeno, médio se certificar. Então, são perfis variados realmente da certificação. Em termos de sustentabilidade, qual é a diferença entre uma soja produzida dentro desses parâmetros colocados por vocês para uma soja produzida fora dos parâmetros? Exato. A soja em si, né, por ser uma commodity, ela não tem nenhuma diferença, né? É o mesmo grão que vai ser produzido. A grande diferença é como ele foi produzido, né? Então, ou seja, todo o trabalho que é feito dentro da fazenda. Então,
dentro da fazenda é levantado primeiramente todos os aspectos legais. Então, seja um produtor na Índia, um produtor no Paraguai, um produtor no Brasil, ele tem que respeitar primeiramente toda a legislação do seu país, né? Na sequência, são verificados uma série de outros aspectos trabalhistas, qualidade de vida dos funcionários, uso do EPI, né? Daí, na sequência, ainda tem as questões das comunidades. Então, ou seja, se aquela fazenda, ao entorno dela, tem comunidades tradicionais, sejam indígenas, seja um pequeno município, eles vão ser entrevistados também no momento da auditoria, para ver se não tem nenhuma questão de conflito, nenhum problema de relacionamento, né? O que você chama de conflito? Às vezes pode ter, né, um produtor que, não sei, fez alguma aplicação aérea e deu algum problema nessa comunidade ao redor. Então, e não tem problema a comunidade relatar que houve um problema, mas que depois o produtor foi lá, né, sanou esses efeitos, tem um diálogo, né? Inclusive, no terceiro ano da certificação, nesse aspecto de comunidades, é obrigatório que os produtores façam projetos sociais, né? É lógico, produtores mais próximos de grandes municípios e tal, eles apoiam projetos sociais, às vezes, dentro da cidade. Mas tem outros projetos, outros produtores, principalmente nessa região aí do Matopi, que fazem projetos sociais juntando produtores e auxiliando produtores pequenos, produtores que nem plantam soja, plantam mandioca, arroz, alguma outra coisa, e ajudam eles emprestando trator, emprestando insumos, auxiliando, construindo uma escola rural. Então, tudo isso é necessário para a certificação, né? Esse aspecto é um aspecto levantado a partir do terceiro ano da certificação, né? E, por fim, os aspectos ambientais, né? Onde nenhum desmatamento mais é permitido, né? Então, mesmo que seja um desmatamento legal, né, feito de acordo com a lei, hoje, pela certificação, não é mais possível, né? Lembrando que não é só no Brasil que se pode ter desmatamentos legais, né? Na Argentina, né, você pode fazer, né, e até outros países. E, por fim, as boas práticas agrícolas, né, que também são exigidas dentro do padrão de sustentabilidade da RTRS, que é o manejo... O que vocês chamam de boas práticas agrícolas? Exato. Que é a rotação de cultivos, é o plantio direto, né? Aqui o produtor, acho que no Brasil é bem tranquilo, né? O produtor sabe muito bem disso. É o manejo integrado de pragas, é o manejo integrado de doenças, se o produtor tem irrigação, então como que ele controla ali a questão da qualidade da água, da vazão, né? Quando ele está puxando água do rio ou do reservatório. Então, ou seja, toda essa parte mais agronômica, né? Falando. O uso de biológicos entra aí também ou não? Entra também no sentido que tem um item que ele fala da redução no uso de agroquímicos, né? De defensivos agrícolas. Então, ou seja, o produtor tem que mostrar que ao longo dos anos ele está reduzindo e ele tem um plano para essa redução. Então, por exemplo, o biológico já mata essa questão, né? Se o produtor está implantando isso, ele com certeza ele tem esse plano e no futuro ele vai haver uma redução aí no uso de defensivos. O produtor já tem tanta coisa com que se preocupar, são pragas, são doenças, são as questões climáticas e tantos custos. Como é que é na cabeça dele pensar o seguinte: eu vou fazer uma certificação dessa, eu vou ter tempo, eu vou ter custo, eu vou ter que fazer uma série de coisas, uma série de adaptações. Você não acha complexo, não? Não, exatamente. Essa, na verdade, é a maior questão. É a maior questão. Hoje, você atender o padrão em si é muito tranquilo. Eu chutaria aí que, sei lá, mais de 50% de todos os produtores do Brasil, os milhares, né, de produtores, eles conseguem atender, né? A questão é realmente ter tempo, parar um momento para organizar, né? Então, eu digo que, assim, o grande desafio é de gestão. É de gestão você gerenciar a fazenda como uma empresa, né? Você organizar a documentação, a papelada, as licenças,
a questão dos funcionários, né? Então, esse é o grande desafio. Mas o produtor que começa com isso, né? Eu te falo aí uma verdade, é raro encontrar um produtor que começou com a certificação e parou, né? Depois não quis mais. São raríssimos casos, porque ele começa a ter aquele momento do ano que ele sabe que vai ter auditoria e tem que estar tudo organizado para aquele momento, porque vai vir gente de fora que vai questionar, vai levantar documentos, informações que ele precisa estar com aquilo organizado, né? Então, os produtores que depois que eles começam e pegam jeito, eles viram uma rotina para eles, né? Isso é bem interessante. Hoje estamos falando a respeito das cadeias de valor sustentáveis do Brasil, e eu estou aqui numa prosa ajeitada demais da conta com Cid Ferreira Sanches, que é economista, consultor externo da RTRS no Brasil, fica numa região boa, lá em Piracicaba, interior de São Paulo, e nós estamos falando a respeito de um trabalho, de uma parceria que eles realizam lá no Matopi, e em especial no estado do Maranhão. Ô Cid, o pessoal lá de fora exige demais da conta. Tanta exigência, principalmente os europeus, né? Mais do que ninguém, exigem muito. Eles estão dispostos a pagar por isso? Porque quando você começa a exigir demais, você tem que pagar o custo da sua exigência. Eles querem pagar por isso? Exatamente. Esse é um outro grande desafio, né? Que convencer cada vez mais, né? O desafio até do meu trabalho em si, dos meus colegas aí na RTRS, que é convencer cada vez mais empresas, cada vez mais consumidores, associações de consumidores, países diferentes que consomem esses alimentos, que se eles querem um produto diferenciado, eles têm que pagar por isso, né? Eles têm que pagar. Hoje, o produtor certificado pela RTRS, ele recebe um prêmio, né? Esse prêmio é livre, né? Ou seja, o produtor negocia livremente com o comprador, né? Ele pode negociar aí na plataforma da RTRS livremente e a RTRS não tem influência nisso, não participamos desse negócio, né? Mas hoje ele é remunerado, sim, tem um prêmio. É lógico que às vezes o produtor reclama que o valor desse prêmio é pequeno, é baixo pelo trabalho que ele tem, né? Mas como é muito novo, né? É o que eu sempre falo aí para os produtores. Esse mercado está funcionando em realidade há 10 anos, né? 2012, 2013 foram as primeiras fazendas se certificando no mundo, né? Então, ou seja, é tudo muito novo. A gente espera que no futuro essa consciência e essa demanda por esses produtos sustentáveis vá crescer ainda mais, né? Como ela vem crescendo todos os anos. Como é que o Brasil está sendo visto lá fora, em termos da sustentabilidade? Porque a nossa imagem era muito massacrada. Isso tem melhorado, essa imagem, ou a gente está ainda patinando e precisando de fazer um trabalho melhor? Ainda é uma questão bem complicada. Quando a gente fala, né, às vezes para determinadas regiões, determinados consumidores, sobre soja, sobre plantio da soja, milho, bioma amazônico, bioma cerrado, muitos têm medo. Muitos começam a associar aquilo já com desmatamento, já com, né? Então é uma questão bem complicada. E daí por isso que a gente fala, realmente tem de tudo, né? No Brasil, e não só no Brasil, em todo local do mundo, né? Gente que faz coisas corretas e gente que não faz. Então, a certificação, ela vem exatamente para premiar quem faz bem feito, né? Então, ela premia aquele produtor que faz as coisas de forma correta e tem transparência ainda, né? Não tem medo de mostrar, de abrir as porteiras e mostrar para o mundo todo como que ele está fazendo, né? Então, o nosso grande objetivo é esse, cada vez premiar mais e melhor esses produtores que fazem bem feito. Em setembro passado, vocês deram início a uma série de eventos virtuais, né, sobre o tema produção, comércio e uso da soja responsável. Como é que foram realizados esses eventos?
com que frequência aconteceram, quem participou, se ainda está acontecendo? Exato, já fizemos 3, né, praticamente, e vamos continuar esse ano, porque a gente entende que talvez um dos maiores desafios para as empresas, os países, os consumidores perderem o medo é comunicação, né? Então, comunicação é muito difícil, né? Não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Então, a gente começou a organizar esses eventos, né? Primeiramente de uma forma online, no futuro talvez até presencial, para mostrar, para desmistificar, né? Que a região X ou a região Y é perigosa, tem a produção não é feita de forma sustentável, responsável, e justamente é isso que a gente quer com esses eventos, é trazer mais gente participando, ouvindo, produtores falando, né, outras empresas tradings, né, que já participam, operam nas regiões também falando, explicando como é que funciona, né, e é só assim que eu acho que vai se vencer esse grande gargalo aí, essa grande quase que um medo, né, por alguns produtos e algumas regiões do Brasil. No segundo encontro que vocês realizaram, vocês chegaram a discutir o papel exercido pelo setor de logística, né, na promoção da soja sustentável, em especial para essa região lá do Matopi. Que papel é esse da logística que vocês discutiram? Sim, exato. Foi legal que tinha vários operadores logísticos, né? Não só tradings, mas operadores também, e começam a entender, né, que eles têm um papel importante no caso de essa questão da rastreabilidade, né? Que não é simples, né? Principalmente com a soja, né? Que é um produto que você mistura, né, a todo momento, nos embarques, desembarques, etc. Mas é possível você ter tecnologia, você ter ferramentas para você entregar um produto que o seu cliente lá fora, né, principalmente, né, os importadores, saibam da onde ele está vindo, como ele foi produzido, por que processo ele passou, como que foi a logística disso, né? E daí, novamente, eu ressalto a grande participação aí do pessoal da EMAP, né, do Porto de Itaqui, que nos ajuda muito com isso, onde cada vez mais estão interessados a desenvolver tecnologias e ferramentas para que propiciem uma melhor rastreabilidade aí dos produtos. Vocês chegaram a realizar um evento, parece-me que em novembro passado, na Alemanha. Quem foi endereçado nesse evento? Quem foi que participou dele? E qual foi a abordagem dele? O evento foi todos da ITRS participaram, né? E eles puderam ouvir, dialogar, conversar, entender com produtores, com comercializadores, né? Tradings, tudo que está ocorrendo ao redor aí da soja sustentável no mundo, né? Então é um evento que a gente procura fazer anualmente, né? Cada vez em algum local do mundo, né? Nos 2 últimos anos, né, 2020 e 2021, não tivemos, né, por causa da pandemia, e foi um retorno aí bem interessante nesse do ano passado na Alemanha. Vocês pretendem expandir essas discussões e essas parcerias para outras regiões do Brasil também, ou vocês devem ficar limitados aí ao norte do país? Não, a gente pretende sim. Inclusive, né, em Mato Grosso a gente tem uma iniciativa que a gente participa, né? Lógico que foi criada até antes da participação da RTRS, né? É mais antiga e a gente participa agora, que é o PCI, né? Uma iniciativa que tem até um pouco a ver com o que estamos trabalhando lá no norte, que é a estratégia produzir, conservar e incluir, né? Que há no estado de Mato Grosso, onde todos os atores locais, compradores internacionais entendem tudo o que está se passando, né? Junto e dialogando também com o setor público, né? O governo é muito participativo, muito ativo, o governo de Mato Grosso,
nessa estratégia do PCI, né? E a gente espera cada vez mais intensificar os trabalhos lá também. Estamos à disposição também para trabalhar e com esse enfoque em outras regiões, com certeza. Cid, eu gostei de prosear com você, foi prosa boa, prosa tranquila, falar de soja é sempre bom, sustentabilidade é assunto da pauta, é assunto da hora, não tem como ficar fora. E te agradeço muito, foi uma honra falar com você, muito obrigado. Não, nós que agradecemos, Divino. Estamos sempre à disposição aqui. Esperamos cada vez mais estar trazendo novidades e novas informações aí para os ouvintes. Grande abraço, Cid. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu conversei com Cides Ferreira Sanches, um economista, consultor externo da RTRS no Brasil. Eles fazem um trabalho muito bacana de certificação e falamos sobre as cadeias de valor sustentáveis no Brasil. Você gostou dessa prosa? Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, coloca o dedo aí no gostei, no like, deixa um like pra gente, deixa um comentário. Você está em qual região do Brasil assistindo esse vídeo? Então já deixa um comentário aí de que região você é. Compartilhe com outras pessoas que querem entender um pouco mais a respeito de soja sustentável. Conhecimento só tem valor a partir do momento que é compartilhado. Eu sempre repito isso. E o melhor de tudo, se inscreva nesse canal para você receber outros vídeos. E eu te vejo numa próxima prosa por aí. Até lá!